A nossa aula de hoje, do oitavo ano, é Futuro com Will. Nossa aula de inglês aqui com o professor Delcimar Medeiros. Então, começamos a nossa aula sobre o tempo futuro com o uso do auxiliar will, com alguns exemplos. Nós teremos exemplos na forma afirmativa, positiva, nós teremos na negativa e na interrogativa. Observem. I will burn a house. Eu comprarei uma casa. You will live USA. Veja que aqui eu viverei, eu morarei nos Estados Unidos. Então, os dois exemplos mostram que primeiro vem o sujeito, que é representado pelo pronome, depois o auxiliar will, que fica entre o pronome sujeito e o verbo principal, e no final o complemento do verbo. Isso é quando nós usamos a forma positiva afirmativa. Nós temos também a forma negativa. She will not be a teacher. Eu serei um professor. No segundo exemplo, we will not arrive on time. Nós temos aqui também, nós não chegaremos a tempo. Então, no segundo exemplo, que é o interrogativo, diferente do afirmativo e também do negativo, a diferença do negativo é o acréscimo da partícula negativa not. Aqui, na interrogativa, nós colocaremos o ponto de interrogação. Além disso, nós deslocamos o auxiliar para o início da sentença, da frase, antes do sujeito, e o ponto de interrogação no final. Então, preste atenção. We will mail me. Aqui nós temos o exemplo. E o outro exemplo, will they have a party? Nós temos também outro exemplo sobre o tempo futuro na forma interrogativa. Observem como nós utilizamos um tempo verbal aqui. Numa conjugação, que é o verbo vir, to come, nós utilizamos na forma positiva afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. O tempo futuro indica ações que ocorrerão no futuro. Nós podemos utilizar os auxiliares will, shall, be going to, que são indicadores do futuro. No caso da nossa aula de hoje, nós estamos utilizando apenas a forma will. Aqui nós temos a conjugação em todas as pessoas, da primeira à última, utilizando tanto a forma positiva, negativa e interrogativa. Mais uma vez, observem que na forma interrogativa, nós utilizamos o ponto de interrogação. Na negativa, a partícula not. Na positiva afirmativa, nós utilizamos apenas o sujeito, o verbo auxiliar, o verbo. Tá bom? Mais uma vez, a negativa, nós utilizamos o will na companhia do not. Pode ser will not, ser negativo. E no caso da interrogativa, nós fazemos a troca. O auxiliar vem no início da sentença, depois o sujeito, pronome sujeito, o verbo, e no finalzinho o ponto de interrogação. Agora observe alguns exemplos com o uso do auxiliar will. Nós temos aqui a forma interrogativa, a forma afirmativa. Observem bem. Will they watch TV morning? Eles assistirão TV de manhã? Yes, they will. Assistirão. Ou a forma simples. They will watch TV morning. Eles assistirão TV de manhã. Na mesma forma simples, nós temos outro exemplo aqui. Faça a pergunta, o questionamento. Will they work in the morning? Quer dizer, eles trabalharão de manhã? Aí a forma negativa, no, they won't. Veja que aqui o won't, que é a forma abreviada, é como se você juntasse o auxiliar will, mais a partícula negativa not. Então, a forma simples, they won't work in the morning. Eles não trabalharão de manhã.
são exemplos que nós utilizamos sempre no dia a dia, né? Essas formas assim, tanto interrogando, fazendo uma pergunta, digamos assim, afirmando ou negando. A utilização do futuro, do tempo futuro com a utilização do auxiliar will. Assim terminamos mais uma aula de inglês com o tempo futuro e a utilização do auxiliar will. Estude, leia textos em inglês, escute músicas em inglês, assista a filmes em inglês. Exercite sempre o seu inglês, pesquise e até a nossa próxima aula de língua inglesa.